E eu queria convidar para vir para o palco agora um desses presentes, uma pessoa que eu conheci através de uma outra pessoa, que está aqui a outra pessoa, Renata, e no aniversário dela alguma coisa me fez levantar e falar assim, não, eu quero que essa pessoa vá para o palco do cotidiano e fale para as pessoas sobre o que ela escreve e o que ela pensa. E achei super tranquilo fazer o convite para essa pessoa, porque a pessoa é da área de comunicação. E eu falei, tranquilo. E quando eu falei com a pessoa sobre isso, a pessoa falou, sério, eu, no palco? E eu achei incrível, assim, mas você é incrível. E a pessoa está aqui hoje. Sei que vocês vão amar. Tenho certeza que ela vai brilhar. E, Dani, pode vir que o palco é seu. Obrigada. Grata por convite. Uau, vamos lá. Bom, pessoal, muito obrigada pela presença, muito grata pela presença. Eu quero de verdade agradecer, Fê, pelo convite, pela Elisa, por esse espaço aqui no Cotidiano Criativo. Agradecendo sempre, né, também a Deus, a minha família. Eu costumo dizer que, como escritora e como jornalista, se eu sou as palavras, a minha família é o papel, né? Sem elas, sem eles todos, eu não conseguiria colocar isso tudo em prática. E agradecer a cada um de vocês que se dispôs a vir aqui ouvir um pouquinho dessa mensagem. Tudo certo? Bom, como que eu cheguei aqui, né? O nosso título, nossa proposta hoje para vocês é falar do abraço à sombra e a alguém mais. E o meu intuito é que vocês, ao saírem dessa palestra, saiam daqui de mãos dadas com esse alguém mais, que é alguém muito especial, né? Então, vamos lá. Como que eu cheguei aqui? Bem, a vida inteira sempre amei escrever. Essa máquina, precisamente, essa Olivetti verde, eu ganhei aos 12 anos de idade. E eu sempre gostei muito de me expressar dessa forma. Sempre que havia um entendimento, um momento de compreensão, eu transbordava em textos. E isso desde a infância, sempre com muitos diários, com muitas agendas, com muitas coisas boas acontecendo e se expressando por meio das palavras, por meio da escrita. E, obviamente, isso foi seguindo um curso até que eu me formei em jornalismo naturalmente, por propósito, por prazer, né, interno de realmente gostar de escrever. E nos últimos tempos, eu venho já desde 2005 escrevendo vários textos, e no último ano eu comecei a publicá-los no Facebook. A Fê começou a acompanhar algumas dessas postagens, e ela falou, poxa, a gente precisa conversar sobre alguns desses assuntos. Vamos lá. Eu falei, pô, mas eu não sou terapeuta, eu não sou psicóloga, eu sou paciente. Eu estou aqui falando com vocês no mesmo lugar de todos aqui. Talvez tenham muitos psicólogos e terapeutas, mas eu estou falando de um lugar de gente, de um lugar de uma mulher, que no caso eu sou casada, eu tenho filhos, eu pago conta, eu me estresso, eu tenho vários desafios no meu dia a dia. Então, quem é você que nunca estudou Jung e vai falar sobre a sombra, né? Então, é uma pessoa que, como todos nós, vivencia esse encontro diariamente, né? E essa é uma característica minha que eu sempre tive, de muita curiosidade diante da vida e de muito, como todos nós, querendo descobrir o mundo, mas o meu olhar era sempre um pouco voltado para dentro. Eu sempre ficava me perguntando, por que eu me sinto assim? Por que essa pessoa se sente assim? Por que isso está acontecendo nesse contexto? Para quê? Como? Eu ficava sempre muito focada nesse olhar para dentro. E logo que, nos últimos tempos, essa é a minha família, meu marido, o Máximo. A Rafaela tem hoje 9 anos. E os gêmeos, que eram trigêmeos, um deles voltou, né, não ficou conosco. E ficaram os dois, o Noah e o Theo, que hoje em dia tem 6 anos. Essa foto tem bastante tempo. Então, ao longo da minha vida, esses processos de transbordamento por meio de textos, eles se intensificaram muito com a vivência em família e com tudo isso que trazia para mim, com essa força de realmente buscar olhar para dentro. Cadê? Vamos passar? Ah, é para cá?
Então nesse esforço, né, de estar sempre olhando para dentro, nos últimos meses se intensificou muito a publicação desses textos, e eles foram virando vídeos, e foi realmente encontrando morada no coração de outras pessoas que estavam também passando por esse momento de entrar em contato consigo mesmas, de um lugar mais humano, não de um lugar assim, de alguém que está aqui para passar uma receita, nem nada disso. É a minha experiência de vida, que cada um vai encontrar a sua forma de vivenciar isso, né? Então, assim, não sei se vocês já ouviram falar essa história de quando a gente tem um filho muito atentado, muito danado, alguém vira e fala assim, nossa, essa criança é uma benção. Já ouviram falar nisso? Então, isso é o motivo aí do nosso próximo entretítulo. Vamos lá. Convivência é uma bênção, né? Então, em todos os sentidos, porque todo mundo sabe aqui que não é fácil conviver. A gente está dentro de uma relação, a gente pertencer a uma família, a família que a gente nasce, a gente ter uma relação de casal e a gente estar bem colocado nela e a gente realmente se sentir adequado, né? E, ao mesmo tempo, essa bênção desse, nossa, atentado, que difícil, que pesado, também tem um lado que, de verdade, é a grande bênção, né? Não que pessoas que não tenham família, não tenham filhos, não tenham essa vivência, porque a vida é completamente profícua, abundante, maravilhosa, e sempre a gente vai encontrar as nossas formas de se expressar e de ter uma vida produtiva, maravilhosa, mesmo sem ser nesse contexto padrão que a gente conhece. Mas eu falando aqui da minha história, da minha perspectiva, eu entendi que convivência era uma bênção. E aí, em seguida, houve a vivência do casamento. Eu sou casada há 15 anos com esse moço bonito aí que está filmando. Máximo, meu marido é o Máximo, literalmente. E o Máximo e eu estamos juntos já há 15 anos, e, obviamente, quando a gente vive uma relação, a gente vai cheio de sonhos, a gente vai cheio de referências da sociedade, né, das revistas, de como que faz, como que é na cama, como que é a relação do ponto de vista assim, assado. Então, a gente tem toda uma idealização de romance do que a gente vai viver, e quando a gente se depara com o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, a gente vai percebendo todas as nossas questões lá de trás emergindo, uma a uma, dentro dessa dinâmica, né? E aí, para facilitar um pouquinho mais as coisas, a gente tem filhos. E realmente é muito simples, é super fácil. Nada complexo, né? Mas, assim, é maravilhoso. O pessoal sempre brinca comigo, poxa, Dani, mas então, é ruim ter filhos? Eu falo, é ruim, mas é bom que só. Aí eu penso, é bom ter filho? É bom, mas é ruim também. É complexo, né? Não nesse sentido de bom, de ruim, mas é porque a gente não pode ficar sempre, né, colado nessas nossas idealizações e sem perceber que, de fato, as coisas têm todos os seus lados, mas, no final das contas, é, sim, né, uma bênção. Então, diante disso, desse dia a dia, não tem jeito, as coisas vão surgindo. Vem o conflito, vem aquele momento em que a gente está ali, derrama um copo de suco em cima do seu celular novo, e você, né? E vem aquela frustração, vem aquela, enfim, todos nós sabemos aqui do que eu estou falando. Cada um de nós, no recanto do nosso lar, no recanto do nosso coração, o momento que vem a frustração, que a gente nem sabe de onde que veio a tal da sombra, né? Que a gente tem tanto medo, que a gente tem tanto terror. E aí, aquela Danizinha lá de trás, sempre muito focada em olhar para dentro, investigativa, eu fui escrevendo sobre esse processo do casamento, da maternidade, de encontrar com as minhas impossibilidades, de encontrar com as impossibilidades do outro, de viver as minhas exigências, de viver uma porção de coisas. E eu falei, cara, eu não vou fazer isso às cegas, né? E fui experimentando uma série de tendo encontros muito felizes com terapias diversas. Fiz psicanálise durante um tempo. Atualmente eu estou muito envolvida com a parte de constelações familiares, né? Um mergulho espiritual muito profundo na minha fé, na minha crença.
e um encontro também de muita inspiração com Cristo, né, com o Evangelho de Cristo, mas não no sentido salvacionista, o Cristo vai me salvar, mas de uma forma muito pé no chão e buscando com aquela, às vezes aquele exemplo que parece tão distante, ter pelo menos um farol ali, me sinalizando o que realmente toca o meu coração, para onde eu quero ir, como eu quero me expressar, como eu quero me localizar no mundo, né? Então, diante disso, eu fui fazendo essa abertura. Eu falei, eu preciso abrir a minha mente e eu preciso, de verdade, me abrir os meus olhos para observar o que está acontecendo dentro, né? Então, eu fui buscando essas vivências com muito afinco. Foram, basicamente, desde 2002 para cá, e vivenciando isso dentro da minha rotina como empresária, como jornalista, como mãe, mas sempre tirando um tempinho para olhar para mim. Até que numa dessas terapias, eu tive nos últimos 3 anos uma vivência muito intensa com uma terapeuta que me apoiou muito, e chegou-me uma proposta de um exercício, e eu já estava me sentindo muito mais pacificada, muito mais tranquila. Não que a gente, em algum momento, nesse planeta, chegue num lugar de ponto pacífico, tá, gente? É sempre renovando, é sempre novos... Não tem essa coisa, então está pronto, está resolvido. Não existe isso. Existe caminhada. A gente é amor em movimento. A gente está caminhando, né? Mas chegou no momento que eu estava um pouco mais confortável, assim, vendo com um pouco mais de clareza alguns desconfortos, e aí veio a proposta de fazer cartas. Eu deveria escrever cartas para pessoas importantes da minha vida. Sempre sobra para o pai e para a mãe, né? Agora que eu sou mãe também, eu vou pagar por isso. Enfim, mas a gente faz a carta para o pai, a gente faz a carta para a mãe, a gente faz a carta para o marido. Naquela carta a gente vai colocar tudo para fora, todos os agradecimentos, todas as frustrações e tal. Enfim, a terapia era basicamente isso. E a última carta que eu deveria escrever era uma carta para mim. E eu falei, ok, vou fazer uma carta para mim. Depois de todo esse processo, quando chegou no dia que eu escrevi essa carta, um dia que eu estava sozinha em casa, aquele silêncio, eu escrevi. Cara, quando eu terminei de ler, eu falei, não, estou apaixonada. Chorei por mim, que lindo que eu sou. Não, eu fiquei assim, falando, como assim? Eu não vou queimar isso nunca, né? E aí foi muito interessante, porque a gente é muito distanciado da nossa essência, a gente realmente se desconhece muito, a gente realmente não se permite se amar. É como se houvesse uma culpa, é como se houvesse uma vaidade envolvida, um egoísmo. A gente perde muito a conexão com esse amor. E aí eu comecei a refletir ainda sobre Cristo, sobre esse farol que fala, amar o próximo como a ti mesmo. O movimento anterior é o como a ti mesmo. A gente fica inventando, fazendo movimentos externos para fora, e de verdade a gente vai fabricando. É como se a gente estivesse ensaiando uma forma de amar, que ela é um ensaio, ela não é totalmente autêntica porque ela não está vindo de dentro, mas ok, tudo bem, a gente está lá. Mas esse como a ti mesmo era o X da questão, e eu estava vendo assim um brotinho começando a aparecer, e eu falei, uau, que linda, né? Então agora eu quero convidar vocês para parar um momentinho, para fazer um exercício de 2, 3 minutos que eu aprendi com a Ingrid Bauer aqui neste espaço, que ela faz uma proposta para a gente fazer uma meditação curtinha, de 2, 3 minutos, porque eu quero mostrar para vocês essa carta depois. Pode ser? Então tá, então vamos descruzar as pernas, ficar bem confortáveis. Eu vou pedir para que vocês fechem os olhos agora. Vamos respirar devagar. Respirar profundamente. E a gente vai agora se conectar com o nosso músculo cardíaco, o nosso coração. Quem precisar pode tocar as mãos em cima do coração, ou sentir a veinha no pescoço, no pulso. Ou quem conseguir simplesmente visualizar o seu músculo cardíaco. Vocês estão conectados com o seu próprio coração nesse momento. Vai sentindo ele bater. Agora eu vou pedir que vocês escolham um sentimento que vocês estejam querendo sentir nesse momento, ou precisando muito nessa fase da vida. Um sentimento muito bom, um sentimento prazeroso. Gratidão, paz. Escolhe um, escolhe o seu.
E aí agora você vai imaginar o seu coração como esse músculo cardíaco sendo impregnado desse sentimento. Você pode imaginar também uma cena, projetar uma cena sobre essa imagem que te lembre esse sentimento. E vamos respirar um pouquinho mais aí. E agora, vamos abrir os olhos, cada um no seu tempo. Vamos voltar aqui para o momento presente. Segundo a Ingrid, agora a gente já está um pouquinho mais harmonizado para a gente receber essa mensagem, tá? Carta de amor ao que eu sou. Querida Daniela, o que é você? Quem é você? O que te define? O que você foi, é, um dia vai ser? Eu sou o movimento e não a ilusão do que se deixa definir e rotular. Fui muita culpa, muito medo, muita agressão. Fui erros e acertos. Fui fugas, vícios, exageros. Um mar de autocríticas e exigências. Comigo, com o outro. Fui insegurança, medo da falta, receio de frustrar, terror de perder, necessidade de controlar. Fui invasão, abuso, interferência, prepotência de salvar alguém, pressa de evoluir, impaciência de esperar, ansiedade de me tornar. Criança deixada de lado, abandonada, ferida. Fui falta, fui medo, fui fome de amor, segurança e carinho. Fui rejeição, fui trocada, fui criticada, culpada, calada, amordaçada, tampada. Colei-me a esses diversos lugares por necessidades mil, por vontade de pertencer a histórias, me categorizar, parar, estancar. Fui sim tudo isso, passei por isso, mas sou sobretudo movimento. Este nunca passa. Comi muito mais do que precisava, chorei, dramatizei, compliquei, mas fui, experimentei, senti o que pude nas escolhas vividas e quer saber? Tudo bem. A mãe que não cresce, a filha que exige, a esposa carente em demandas crescentes, olhar sempre fora, alheio ao dentro, mas que agora desperta, focado no centro. Como entender, tocar, viver, algo tão intangível como a essência do ser? É experimentar-se sempre, a cada momento, sentindo a vontade, conectando com o sentimento, sem apego, livre, leve e solta, e ainda assim pertencendo. Sou a mulher, a mãe, a esposa, a filha, a irmã, a profissional, a pessoa que escolhi ser até aqui, mas sobretudo livre para escolher novas verdades a cada momento. Minha verdade agora é que sou amor em movimento. Sou as escolhas dos sentidos que dou ao meu caminhar. Sou fogo, sou vento, sou terra, sou água, sou luz e sombra, o tudo em mim e eu nele. Me perdoo, me admiro por tudo que fiz, pelo que faço, pelo que consigo ser. Já que a vida é movimento e só anda para frente, sigo confiante nessa luz que me habita incontestavelmente. Sem lenço, sem documento, sou somente o amor que consigo expressar no momento. O resto é tempo, espelho, experiência, na poeira das horas, nos rastros do cometa vida. Sou gratidão, sou reconhecimento, sou o respeito consciente pelos processos dos que me cercam. Em suas vidas, vejo beleza, caminhada, florescimento. Respiro devagar. Aceito. Respiro de novo. Observo neutro. Respiro mais uma vez. Agradeço.
inspiro devagar. Me compadeço. Expiro ar. Sirvo em silêncio. Por fim adormeço ao som da sinfonia do que estou. Sorrio e me entrego. Amo, sou. Não deu para queimar. Eu fiquei assim, chonadinha mesmo. Falei, cara, que massa, eu posso, né, me tratar desse jeito, eu posso me ver desse jeito, mesmo tendo esse bando de complexidades dentro de mim, né? E aí eu comecei a entender um pouco desse nosso tema de hoje, que é o abraço à sombra, né? A gente tem aí essa história que muitas vezes a gente tem muito medo de olhar para as nossas partes, que nem sempre a gente está a fim de mostrar, nem de ver. E aí a gente fica sempre num jogo entre polaridades, né? Aquela visão maniqueísta de bem e mal, né? De certo e de errado, e tudo muito fixo, tudo muito preso, né? E com o tempo eu fui começando a compreender que existia um lance, né? Que na verdade essa sombra é só uma cara feinha que ela tem, que por trás dela tem algo mais, que é a nossa infância espiritual, a nossa criança ferida. É realmente uma situação que, às vezes, a gente olhando num primeiro momento vai ficar achando que é só a fase da nossa infância que a gente viveu, mas eu estou falando de algo que transcende, até mesmo para quem acreditar as existências, porque nós temos aquelas questões de nós a amadurecer, seja com 10, 20, 30, 80, 90 anos. Com 80, 90 anos, a gente sabe que temos questões sempre a amadurecer. E como que a gente lida com essa infância, né, espiritual dentro da gente? Então, uma ideia que começou a me surgir muito forte é uma seguinte visualização. Imagina que vocês estão chegando numa faculdade, vocês estão com seus livros embaixo do braço e vocês passam do lado do maternal. E vocês olham aquelas crianças na creche, elas estão brincando, algumas estão começando a caminhar, outras estão babando, estão lá brincando, gugu dadá, e você olha, que lindo, que fofo. Né? Você olha para aquelas crianças com muita ternura, com muita certeza que um dia um passo vai anteceder o outro, que a fralda vai amanhecer seca, que a palavra vai ser perfeitamente pronunciada. A gente sabe que esse tempo vai chegar, esse amadurecimento vai chegar. Então, por que não olhar para a nossa infância espiritual com essa mesma ternura? Por que a gente vai ser terno só com essa criança e não com a criança que está em nós, nos habitando? E aí eu fui aos poucos me permitindo conversar com a minha Danizinha fofa. Muitas vezes a gente não se permite nem se tratar com esse carinho assim, percebe? A gente sente até uma certa culpa, mas eu comecei a falar, Danizinha, que fofa, que ótimo, vamos conversar. E fui cada vez mais interagindo com essa criança, né? Porque, na verdade, essa criança ferida, ela transcende, ela está em diversos lugares, e por mais que os pais se esmerem, né, cada um de nós vai ter a sua criança ferida, a gente nem sabe por quê, e muitas vezes vem de outros registros também, mas é algo que está ali precisando, né, desse olhar. E assim, para mim, no meu dia a dia, com 3 filhos pequenos, foi muito interessante, porque na parte externa eu era chamada a essa compreensão da infância o tempo inteiro. E aí eu fui começando a dialogar entre esses 2 universos, né, e de uma forma muito, muito interessante. E aí eu fui, dentro desse diálogo, conseguindo dar um pouquinho mais de colo para mim, ser um pouquinho mais doce comigo. Então, nessa visão aí, eu sou essas 2. Essa mulher que já consegue acessar um pouco do seu conhecimento, da sua sabedoria, que já tem referências espirituais, referências intelectuais, que sabe para onde quer ir e que pode acalentar a sua própria menina, que pode conversar consigo mesma e se dar essa atenção, esse carinho, né? Então, assim, dentro dessas descobertas, como é que a gente lida com as feridas, né? Como que a gente lida com essas dores? Bom, a primeira coisa que eu percebi é que violência não funciona, nem um pouquinho, né? Na verdade, atrapalha bastante. Eu acho que todos nós ainda somos de uma certa época em que ainda era muito admitido palmada, essas coisas. Eu mesma
dei palmadas aos meus filhos e coloquei de castigo, porque é uma cultura que a gente vem, né? Mas, na verdade, a gente só impõe medo, né? Por aí, às vezes, mas tem horas que tudo bem, mas a gente sabe que nessa hora que tudo bem, que a gente está dando a palmadinha, não está educando, a gente está só assustando, a gente está só... enfim, mantendo o controle à base da força, né? Então, a gente percebe que essa violência com essa criança espiritual, então, ela é muito esperta, ela não vai tomar a violência como solução, né? E aí, um outro ponto foi, até aprendi aqui com a Elisa, na palestra dela, e já vinha acessando, porque eu assisti simplesmente 3 vídeos curtíssimos dele. Como é o nome dele? Rosenberg. Marshall Rosenberg, que trabalha com a comunicação não violenta, que é um trabalho interessantíssimo, que ele basicamente fala com a gente de que todas as pessoas têm necessidades prementes. Às vezes uma pessoa tem uma necessidade A, o outro tem uma necessidade B, e um fica querendo colocar a sua necessidade acima do outro. Não, a minha necessidade é mais importante. E o outro fala, nem pensar, a minha é mais importante. E, na verdade, a gente tem que encontrar uma forma das 2 necessidades serem comunicadas e nenhuma se sobrepor sobre a outra. Esse é o grande segredo da vida. E é algo que a gente não vai um dia amanhecer iluminado. Isso é treino, isso é lida diária, é a gente todos os dias, né? Integrando essas partes. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, que eu brinquei com essa história que eu estou conversando com o Minimi. Num primeiro momento, dando um exemplo aqui de 2 crianças, efetivamente crianças pequenas, tá? Mas isso pode acontecer em diversos momentos. Eu vou contar uma história. 2 crianças estão disputando um brinquedo. Um brinquedo que estava lá na casa, que ninguém achou. De repente, um dia um achou e falou assim, esse é meu. O outro fala, não, é meu, eu quero. Então, assim, aquele que ficou com o brinquedo e o outro que ficou sem, quando está começando aquela briga, o pai normalmente vai conter, separar a briga e fazer um acolhimento. Então, muitas vezes, quando a gente vai fazer essa interação com uma criança, a gente tem que esperar a resposta, porque, em geral, os pais eles querem falar, fica quieto e resolver e acabar com aquele barulho e pronto. Não, você tem que esperar a resposta. Qual é a resposta desejada nesse primeiro momento? É a criança voltar a respirar, parar de chorar, parar de gritar. É aquela hora que você abraça e você não fala muita coisa, você só acolhe. E o mesmo a gente vai fazer com a gente quando a nossa infância espiritual aparecer. Tá? E essa resposta desejada é a calma, vindo à tona. Num segundo momento da comunicação não violenta, a validação da necessidade. Olha, eu sei que esse brinquedo é muito importante para você. Dói mesmo não ser a sua vez. Agora é a vez do outro. Eu entendo a sua dor. Essa é uma parte que a gente, às vezes, deixa passar de uma forma muito assim, querendo ignorar. A gente quer ignorar as nossas dores. Não, deixa para lá, não vale nada. E essa é a fonte de muita revolta, de muita frustração nos seres humanos, porque a gente quer fingir que não está ali, aquele bicho, mas ele está, entendeu? Então, eu realmente resolvi olhar na carinha dessa sombra, dessa infância espiritual e falar, tá bom, quem é você? E estudando o Prem Baba, recentemente eu tive com ele, o Prem Baba, ele fala uma coisa que a sombra é muito mais quem a gente é muito mais autêntico, do que as máscaras que a gente põe para negar. Porque você vai, não, eu não ligo para esse brinquedo. Eu não quero esse brinquedo. Essa máscara é a defesa. A sombra, o birrento, eu quero brinquedo, é muito mais autêntico, é muito mais o que a gente é. E não pode ser ignorado. Então, essa hora que você valida a necessidade da criança, ela fala, que bom que você me entende. Né? É isso, e a gente faz isso com a gente mesmo também. Aí vem aquele momento, porque a gente não pode só ficar passando a mão na cabeça da gente. A gente precisa ter um momento em que a gente tem o diálogo empático das razões dos envolvidos. Olha, meu filho, esse brinquedo, ele também quer. É muito importante para ele brincar por um tempo. Mas vamos negociar? Quem sabe você empresta o seu, ele empresta o dele, vocês passam um tempinho cada um. Enfim, gente, eu estou dando um exemplo super simples, né? Mas eu vou chegar ao ponto com vocês, porque essa empatia é a chave mestra da paz. É você auxiliar o entendimento da compreensão daquela outra necessidade que está ali, que a gente está querendo ser maior que ela, a gente está querendo se desfazer daquela necessidade do outro, e a gente está mostrando, olha, tem essa necessidade também, vamos olhar para ela um pouquinho, né?
E aí vem o convite ao novo. A gente espera também, né, a resposta. A resposta é sempre um diálogo, sabe? Um diálogo que vem e fala, ah, tá, não, tá bom, vamos negociar. E todo mundo quer paz, todo mundo quer ficar numa boa, e rapidamente essa resposta vem. E esse convite ao novo, em cada um de nós, vai vir das inspirações de cada um, porque isso aqui não é um sistema fixo, não é uma regra, é uma forma que dentro de mim eu fui encontrando de lidar com esses momentos. Né? Então, para mim, tem as visões espirituais, tem várias coisas, tem gente que encontra isso na meditação, tem gente que encontra diversas saídas, né? Mas são sistemas de valores que nos auxiliam a levar o outro em conta, não só a gente mesmo. Né? E, por fim, esse diálogo termina da seguinte forma, a gente dá um abraço gostoso ao final, sentindo a alegria desse momento. De verdade, todo mundo quer move on, e seguir adiante, caminhar. Ninguém está afim de ficar no mimimi. Ah, daqui a pouco esqueceu o brinquedo e está todo mundo feliz. Né? Então, assim, eu vivi uma situação que eu tinha um sonho que eu sonhava durante 20 anos seguidos da minha vida. Eu sonhava e acordava toda molhada de suor, toda nervosa, e passava o dia amarga com aquele sonho que eu tinha tido, que eu tinha um sonho que o amor da minha vida, e eu tive isso com todos os meus namorados, era, digamos, com todo respeito, amor, a bola da vez, né? Há 15 anos você é a bola da vez, graças a Deus. Mas assim, eu sonhava que eu estava sendo trocada por uma outra mulher. E que esse homem, subitamente, no sonho, começava a ouvir a troca de olhares, né? Vendo, não, por favor, fica comigo, aquele drama, aquela coisa, e sempre acordava muito mal. E mais ou menos em janeiro do ano passado, eu estava no sonho, nessa época aí das cartas e tudo, bem no meio de um sonho, naquela intensidade, 5 horas da manhã, e eu quase acordando, e eu consegui trazer a minha presença para o sonho. E falei, agora eu vou conversar com essa Daniela. Cheguei lá, vi ela arrasada na festa, cheguei, estava já acordada, tá, gente? Não foi que eu entrei no sonho nada muito, mas eu não me permiti abrir os olhos, eu fiquei entre lá e cá, e fui conversando, e conversei com ela. Coloquei, olha, você quer alguém do seu lado, amarrado? A vida continua, se a pessoa está caminhando para esse lado, você vai ter que respeitar, é o livre-arbítrio, algo novo vai surgir disso. Eu precisava dar a mão para ela atravessar esse medo de perda fantasiado no inconsciente, para poder lidar com aquilo. Eu fui lá, validei a necessidade deste homem, desse meu inconsciente, dessa outra mulher. Falei, olha, você está na razão de querer um amor para você, eu entendo. Mas assim, né? Agora, eu passei por todos esses estágios. O primeiro momento, eu acalmei essa Dani, né? Que já era uma mulher, não era uma criança. Eu estava lidando com a minha infância espiritual numa adulta. Eu me acalmei como adulta. Eu validei a necessidade dela. Putz, é muito ruim, eu sei o que você está sentindo, parará, parará. E fui, né, nesse diálogo empático com todos. Falei, olha, a vida segue, se liberta, está tudo bem, vai vir algo, a vida é abundante, o universo é abundante. Deixa aí. Sabe? E aí vem aquele abraço no final. Gente, eu soube que eu estava certa. Porque eu nunca mais tive o sonho. E eu tinha esse sonho 3 vezes por mês, há mais de 20 anos. Depois desse dia, eu nunca mais tive o sonho. Eu falei, que é isso? Eu não acreditei, sério, contando para vocês hoje, eu fico assim, muito, muito feliz, né, de me deparar com isso. Agora, ok, Dani, muito lindo, muito legal, como fazer isso no dia a dia? Não faz, né? Vamos lá, um caminhão atravessou vocês aí na pista, a gente quer parar o carro e vou lá, vou fazer uma visualização. Não é assim. O que eu estou querendo passar essa noite aqui para vocês é, ok, quem quiser ter essa experiência de fazer essa reflexão ou não, pode fazer. Mas o importante é vocês introjetarem essa essência dentro de vocês, um novo olhar diante dessa infância espiritual, né, que é nossa, nós vamos vivendo, mas todos nós que estamos aqui têm a sua também. E conforme a gente vai lidando com esse universo, a gente vai encontrando. Outra coisa, isso aqui, gente, esses passos não é um sistema fixo. É simplesmente uma proposta nova de procurar se olhar e não ficar fugindo dessas dores, não ficar fugindo dessas sombras, né, que a gente se depara volta e meia no nosso dia a dia, os nossos estouros, os nossos arroubos. Tá?
Os outros, tá bom, então você se acerta com você, e como é que você faz com os outros? Eu comecei a perceber que a principal relação que eu tinha com os outros era mais dentro de mim do que com o outro efetivamente. Então, eu continuei também trabalhando nesse convite do Prembaba, desse outro terapeuta que eu estava, de fazer cartas também para as outras pessoas. Mas o que realmente me auxiliou nessa caminhada foi entender que todo outro tem seu mimimi. Todo outro está lidando com a sua tempestade interna, todo outro está atravessando também o seu deserto, todo outro está tendo que lidar com essas questões todas. E quando a gente começa a ter mais esse amor por nós mesmos, a gente consegue também entender que o outro tem o tempo dele e que não adianta a gente arrancar de fora para dentro. Não adianta, não é assim que funciona, né? Amor não se exige, amor não se pede, amor se dá. É isso, essa é a grande realidade da vida. A gente recebe já bastante, embora a gente não perceba, a gente não vê, mas a gente é imensamente amado de 1001 formas, né, pela vida. Então, agora eu quero fazer, para a gente fechar a nossa reflexão de hoje, um último exercício com vocês, que é com relação à criança espiritual. Eu vou colocar para vocês o seguinte, vocês não precisam levantar a mão, se identificar, mas eu queria que vocês fizessem o exercício de identificar em qual delas vocês estão mais agora, porque a gente tem aquele medo, não quero que ninguém me chame de egoísta. Quem está atrás do egoísta? Qual é a criança espiritual ferida que está se mostrando ali? Eu, particularmente, tenho todas. Eu entro em contato com todas elas. Então, assim, vamos dar uma olhadinha nisso. O egoísta, muitas vezes, é uma criança que está presa na crença da escassez. Ela tem a sensação de que tudo vai acabar a qualquer momento, então ela quer o dela. Ela quer garantir o dela. Ela não está ligada ao paradigma da abundância. Ela está ligada ao paradigma da escassez. E, diante da escassez, nós, como bichos, animais que somos, a gente quer garantir o nosso, né? Então, o egoísta é isso, é uma criança que vai precisar de uma condução, um diálogo, um abraço, para entender isso daí. O arrogante, o que é o arrogante? Vamos ver, uma criança que tem insegurança e fragilidade. A pessoa se sente tão insegura e tão frágil diante da vida que ela precisa daquela postura arrogante para conseguir sentir que está sendo validada naquele sentido. É uma defesa, né? E a gente precisa fazer essa mesma conversa com essa criança. O orgulhoso e o vaidoso, deixa eu ver se é o vaidoso é o próximo. Vamos lá. E o carente, né? Não tem ninguém aqui assim, né? Medo do esquecimento, a falta da validação amorosa. A gente quer ser validado, eu quero ser visto, eu estou aqui. Vocês estão me vendo aqui? Né? Então, assim, a gente realmente precisa disso. E aí, o que aparece? A sombra são esses nomes aí que a gente não quer ser chamado de jeito nenhum. E o que está por trás é isso. Em nós e nos outros, né? O medroso, vamos lá, o que é o medroso? Isso aí eu fiz um exercício, gente, eu nem sei se isso é isso mesmo, tá? Isso é um exercício meu, interno. Perdeu a conexão com a fé na vida. Ele simplesmente acha que a bala perdida vai bater no meio da cabeça dele. Entendeu? Então, assim, hoje em dia eu estou numa fé tão grande que eu me atrevo a dizer que eu penso que se uma bala bater na minha cabeça é porque era o melhor que tinha para mim. Eu estou nesse nível de fé hoje em dia, mas não sei se está certo ou está errado, ou se eu estou louca. Só sei que eu estou aí. Mas o medroso, eu sinto no meu coração que é uma pessoa que perdeu essa fé na vida. Tá? O raivoso é aquela pessoa que perdeu a expressão. Em algum momento ele não pôde botar para fora aquela frustração, aquela raiva. Se conteve demais, aí quando vem a raiva, né, sai de baixo, ele explode. Conteve muito, manteve muito, e aí, não sei se tem algum terapeuta, eu estou falando do lugar de paciente, depois vocês podem completar isso daí. E, por fim, o violento, né? Aquela hora que é muito ruim quando a gente parte para a violência, né? Que é um desespero ante a dor da solidão. Eu não consigo atravessar aquele abismo entre mim e o outro que não seja de uma forma violenta, né? Tem uma história muito interessante do pai de um amigo nosso, meu e do Máximo, que ele é o melhor amigo do Máximo, o Jens. Ele conta que o pai dele era da Marinha e quando ele chegou no navio, ele foi, no primeiro dia de navio, que ele era da Marinha, ele era um navio para menores infratores.
No primeiro dia, ele teve 3 pancadarias com jovens que pegaram ele no meio do navio e ele chegou para o comandante e falou assim, mas o que é isso? Já rolou 3 porradas aqui nesse dia. E o comandante falou, cara, esses meninos são tão carentes que a necessidade deles de toque, de afeto, está acontecendo por esse extravasamento. Na hora que eles estão tocando, que eles estão batendo, é o toque, é o contato que eles demandam de serem... Entende o que eu estou dizendo, gente? Então, assim, quero fazer um convite a vocês, finalizando aqui a minha apresentação, para que vocês abracem a sua criança, para que vocês se permitam amar e conversar, e começar... Na hora que vem aquela culpa, que vocês vão ver, putz, eu estou sendo muito egoísta, eu estou sendo muito babaca, eu estou sendo egoísta, eu estou sendo ciumento, sabe? Olha além. E quando alguém perto de vocês manifestar a infância espiritual dele, poxa, se você já estivesse amando mais um pouquinho, eu sei que você vai olhar mais além. A gente vai. É de dentro para fora. O Cristo estava certo, entendeu? Como a ti mesmo, ele precisa existir. E eu contei uma história recentemente, que eu tive uma situação de trabalho, que eu mandei uma mensagem errada no WhatsApp. Horrorosa. Não é horrorosa tanto assim, não, porque eu sou muito autocrítica, mas assim, eu estava desabafando com relação a um determinado setor da empresa, e quando eu vi, eu tinha mandado para o setor, né? E aí, foi lindo, eu fiquei super... Mas foi ótimo, no final das contas deu super certo, mas eu passei a primeira meia hora assim, caraca, eu não acredito que eu fiz isso, meu Deus do céu, como é que eu vou lidar com isso agora? E aí, em seguida, eu pensei, tá bom, eu vou comer minha panela de brigadeiro, que o meu escape sempre foi comer uma panela de brigadeiro. Aí eu falei, não, eu vou para casa. E aí eu cheguei em casa e escrevi esse texto que, na verdade, Abraço à Sombra é o nome da palestra, porque foi, como é que fala? Promovido, recebeu uma promoção. O texto chama Encontro com a Sombra, na época ainda era Encontro, agora já é Abraço. E esse texto está no Facebook, se vocês buscarem, é Daniela Migliari, escritora, vocês podem encontrar esse texto lá, que também virou vídeo. E no YouTube tem Daniela Migliari, e eu também escrevo essa mesma coluna, chama Olhar para Dentro, no site Metrópolis, aqui de Brasília. Tá? Então é isso, convido vocês também, se quiserem escrever cartas para vocês mesmos e compartilhar esse movimento de descobrir, né, como que a sombra e a própria infância espiritual estão se manifestando. Eu estou super aberta para trocar. E que fique aqui um gostinho de amor, sabe, de carinho, de perder o medo de olhar para essas coisas, de entender que muitas vezes as máscaras escondem essa sombra que é um mapa do tesouro. Podem acreditar, eu sei que a gente tem medo, não vamos encarar ela toda de uma vez. É em parcelas, em partes pequenas, mas aos pouquinhos, conforme isso for vindo, pode ser uma grande riqueza da gente, né, um presente da gente com a gente mesmo e certamente para o mundo que a gente vive, porque é um reflexo, né? Quando a gente consegue ter esse olhar com a gente mesmo, a gente tem com o mundo, e isso se traduz em paz no nosso dia a dia. Bom, gratidão, gente.